Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao Cedro Talk, o novo quadro que está se iniciando nessa nova jornada de 2023. Primeiro quadro, seja muito bem-vindo aqui e é muito bom ter você aqui acompanhando essa primeira gravação, né? Estamos aqui, eu me chamo Neilson Generoso, tá? Aqui tem os meus amigos aqui, o Kiko e o Manny. Se apresenta aí, Kiko, pra galera. Fala aí, galera. Eu sou o Kiko Adelino, eu sou membro aqui da Cedro e é um prazer estar aqui na mesa com meus amigos nesse novo quadro e vamos que o bagulho vai dar bom. Beijo, Finalmente. Menes, é isso? Eu sou o André Mendes, galera. Muito bom estar aqui com a gente, com vocês. É isso. Faz tudo aí. Então, beleza. Então, galera, para começar bem, começar maneiro, entendeu? Todos nós sabemos que a gente precisa avançar e conquistar na nossa vida. Todo mundo quer avançar, quer conquistar algo, certo? Agora, como é que eu faço isso? Com crise de identidade, com medos, aqueles medos que não são destrutivos, mas são medos que impedem a gente de alcançar aquilo que até promessas que Deus tem pra gente, sabe? Então a gente quer começar dessa forma porque não tem melhor forma da gente começar trabalhando primeiro pela mente, né? Trabalhando pelo cérebro e trazendo base bíblica para isso, de conhecimento milenar. Então, para isso, a gente trouxe aí, pô, especialista no assunto, claro, né? O apóstolo Marcelo, que tá aí com a gente aí para somar. Cadê a palma? Cadê a salva de palma? Não, salva de palmas aí. Grande apóstolo Marcelo. Então, o AP Marcelo aí, ó, ele é, vou falar um pouquinho aqui do AP aqui, né? O AP é para os mais íntimos, claro. Certo? Mas isso. Então, o AP tem proporcionado aí grandes projetos aqui na região oceânica, aqui em Niterói, RJ. Um deles é o Sarando Feridas da Alma, que trata exatamente sobre questões como essa que a gente acabou de falar aqui no início, né? Questões como desbloquear mentes que estão vivendo no abismo do medo, trazendo ensinamentos bíblicos e científicos como embasamento, certo? Então, vamos deixar ele falar um pouco sobre isso. A gente vai fazer as questões aqui. O que for surgindo aqui de perguntas, o Espírito Santo for conduzindo, a gente vai para cima. Então, AP, seja muito bem-vindo. Opa, Seja muito bem-vindo. está dando o start, né? É isso. Primeira edição, eu creio que vai ser a primeira edição de muitos tal. Eita, Eu creio que vai ser um tempo de enriquecimento, um tempo de empoderamento, de compartilhamento, né? Porque eu creio que aqui teremos vários temas aqui nessa mesa e acho que será sempre com a proposta de trazer enriquecimento, né? E o conhecimento avançado possibilita conquistas avançadas. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para você viver, porque eu creio que a galera que está aqui eles já estão borbulhando por dentro de câmera. Eles são sempre no next level, né? Próximo nível, next level. Vai ser top demais. Então, eu tenho certeza que vai sair coisa boa hoje aqui. E estou aqui a grande expectativa. O Espírito Santo, ele tem em nós e através de nós. E na verdade, o que a gente... Acho que é uma síntese, né? Porque o assunto, ele é... E como o Neilson Generoso, ele abordou aqui, nós temos uma ferramenta aqui na nossa igreja que nasceu a partir de observações, olhando o comportamento, por que algumas pessoas, sendo potenciais, não conseguiam avançar, não conseguiam crescer, não conseguiam frutificar, não conseguiam alcançar o topo, e aqueles que alcançavam o topo não conseguiam se manter no topo. E a gente começou a fazer perguntas, e quando você faz perguntas, você encontra respostas. E Deus, ele nos deu uma resposta através de uma ferramenta, que é o Sarando a Ferida da Alma, que nasceu a partir de um momento de crise e um momento de busca, e Deus me remeteu. Eu quero até louvar a Deus pela vida do pessoal lá da Clínica da Alma de Belo Horizonte, da Lagoinha, pastor Rogério, né, o pastor Guerra, na época o pastor Rogerinho também fazia parte, e ali eu fui para uma imersão, e Deus me possibilitou ficar uma semana na casa do pastor Rogério, e ali eu pude perceber que aquela ferramenta era o que a gente precisava diante de algo que Deus ele falar. Porque quando nós estávamos para possibilitar Cedro nascer,
Deus, ele sussurrou no meu ouvido que ele não estaria me dando uma igreja, mas sim um hospital. E numa das ministrações lá na Clínica da Alma, quando eles entraram com uma máquina na sala de aula, o Espírito Santo me remeteu para aquele dia que ele sussurrou no meu ouvido e falou assim: é este o hospital que eu tenho para você. E ali eu entendi e começou o nosso processo de aprendizado, de busca do conhecimento, o Espírito Santo sempre amplificando um pouco mais a palavra. E hoje nós temos aqui todo domingo de manhã, a partir das 9h30, o Sara nas Feridas da Alma, que ele trata na sua abordagem, né, de temas que eles vão diretamente ao comportamento de nós, seres humanos. Então, se você um dia quiser conhecer, cara, vai ser o maior prazer te receber aqui. Então, vem ver, conforme a gente sempre diz. Essa é a nossa frase, vem ver, porque vai ser poderoso demais. E eu tenho certeza que alguns temas que vão ser propostos aqui nessa mesa, eles têm links, né, diretos com aquilo que a gente vem abordando, até porque é a missão da Cedro resgatar a nossa verdadeira identidade. E a gente vê aí muitas pessoas que têm esses problemas, né? Tem esses complexos de inferioridade, tem problemas, tem feridas de fato na alma, só que tem vergonha, né? Tem medo de procurar uma instituição, às vezes perto da casa dela tem ali, acontece algum evento desse tipo, só que ela não vai por medo, certo? E muitas das vezes o que acontece também, realmente as pessoas julgam, as pessoas que estão em volta às vezes, sabe, em vez de dar um incentivo, não ajuda as pessoas, certo? E também a gente acaba também caindo naquele conceito, às vezes quando a gente tá vendo a pessoa ali falando ali em cima, né? Que é a questão no caso do senhor ali e tal. Pensa que, pô, o cara é o Superman, o cara ali, entendeu? O cara é o fera, o cara não cai nada, o cara não tropeça. Não é isso, porque eu já pensei assim, falei, pô, pastor, tá maluco? Lutador de demônio. Ah, Tony Stark, é o Ark da parada. É o Iron Man. ferida emocional, esquece, não tem, entendeu? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, né, das pessoas procurarem ajuda e tal, e sobre essa questão também, né, desmistificar, né, essa ideia que a gente tem do Superman, pastor Superman, entendeu? Cara, e isso aí é tão sério e relevante a gente tocar nesse ponto. Inclusive, e eu falo isso com muita tristeza, essa estatística, que é vários pastores cometeram suicídio. Porque estar no altar, muitas das vezes, é manter uma posição onde o personagem, né, não no seu sentido pejorativo, ele precisa se manter vivo. Então é essa ideia aí, e essa visão que as pessoas acabam tendo do pastor. Não, o pastor não tem dor de barriga, não tem dor de cabeça, o pastor não se cansa, o pastor, ele conhece a Bíblia toda, o pastor, ele não sofre as demandas, o pastor, ele está com os boletos dele todo em pago, em dia, a casa dele está toda em ordem. Mas, na verdade, o pastor é gente da gente, cara. Ele sofre as mesmas crises que todo mundo sofre. E nós, pastores, nós precisamos mostrar para a igreja o quanto humanos nós somos. Aí eu entendo que alguns pastores querem sustentar algo que não é possível ser sustentado, porque ninguém é a prova de bala. Todos nós temos uma vulnerabilidade, uma criptonitazinha nos destrói. Então a gente precisa realmente mostrar para a igreja e deixar isso claro, que o dia que nós precisarmos de ajuda, nós vamos pedir ajuda. O dia que eu precisar de oração aqui na igreja, várias vezes eu já me ajoelhei no altar e falei assim, igreja, orem por mim, porque hoje sou eu que estou precisando de ajuda, sou eu que estou precisando de oração, porque nós somos afetados. Até porque o inferno ele se levanta ferozmente, porque um pastor que cai, cara, é a credibilidade de muitos fiéis que acabam caindo. E pessoas acabam naufragando na fé. Usam até da prerrogativa. Pô, se nem um pastor aguentou, por que eu vou aguentar? Se nem um pastor suportou, por que eu vou suportar? Então, realmente, a gente precisa ter esse cuidado, esse carinho. E essa questão das limitações, eu era um cara muito limitado. E esse é um tema que há um tempo atrás não era abordado pelas nossas igrejas, né?
Pô, se você falasse na igreja que você estava indo no psicólogo, cara, você basicamente era afastado de funções, de atividade, porque ligavam o psicólogo à psiquiatria, e ainda se fosse psiquiatria, mas um preconceito muito grande. E graças a Deus que hoje é um tema que está livremente sendo abordado nas igrejas, que é a questão do comportamento emocional e aquilo que nos afeta. Aqui na Cedro mesmo, a gente tem essa ferramenta, né, que é através do Sarando as Feridas da Alma. E o que a gente percebe? Quantas pessoas estão sendo não apenas diagnosticadas, porque diagnosticar qualquer um faz, mas elas estão sendo restauradas. Eu acho que mais, mais efetivo do que diagnosticar é a restauração. E a gente estava até conversando aqui em off, que o diabo ele mudou a estratégia dele. Antigamente, no culto começava, já caía alguém endemoniado, aí os obreiros lá já davam uma chave de braços, davam Já expulsava na mara. Já dava já um Hadouken, e o cara já ficava todo doído, cheio de hematoma, mas o demônio ia embora. Livre. E só que o diabo percebeu, cara, eu preciso mudar, reformular a minha estratégia. E ele começou a se esconder onde? No lado emocional das pessoas. As pessoas dentro da igreja se mostravam felizes, casamentos perfeitos, mas quando voltava para o seu habitat natural, com a sua casa, elas realmente estavam carregando várias mazelas, doenças, não tinha felicidade, aquele casamento já estava destruído há anos e ninguém da igreja sabia, relacionamento com os filhos era o pior possível, mas a imagem de uma família feliz era o que importava. E essas pessoas morreram. Morreram onde? No lugar da salvação. Por aparência. A gente vê quão antagônico isso é, né? Você morrer no lugar que você deveria ser salvo. Se salvo. Por quê? Criou-se um peso de responsabilidade. Você não pode mostrar fraqueza, você não pode demonstrar que você está vulnerável. Então, nós precisamos rever conceitos. Eu glorifico a Deus que hoje vários pastores, várias igrejas estão tendo esse entendimento, aonde nós mostramos a nossa humanidade. Jesus ele mostrou a sua humanidade várias vezes. Lá finalizando o jejum de 40 dias, teve fome. Aí o cara que é crente, não posso mostrar que eu estou com fome. Não, Jesus chorou quando chegou em Betânia para ver onde haviam sepultado o corpo do seu amigo Lázaro. Jesus chorou. Alguns dizem que foi da incredulidade. Eu quero crer que ele chorou porque pode até ter tido isso, mas um amigo. Então, Jesus ele mostrou em todo o tempo o seu lado humano. E deixava claro, apesar de ser 100% Deus, 100% homem, ele deixou claro, enquanto estou aqui na Terra, então nós não podemos ficar querendo carregar um peso que não nos é dado o direito de carregar esse peso. Pelo contrário, nós precisamos mostrar que nós somos seres humanos normais. Interessante. Eu tenho uma pergunta também. Eu tenho interessante. Eu vou na visão do super AP ainda que o pessoal acha. O pessoal aí, a gente falou do sarando a ferida da alma, mas já teve algum tema que o senhor teve que pregar pro pessoal, que o senhor falou pra Deus, como que eu vou pregar isso se eu tenho que ser curado por isso? Cara, aqui eu vou te dizer o seguinte, cara. Todos os temas que eu ministro, primeiro eu sou ministrado, cara. Aí, ó. Nós estamos trabalhando um tema passividade da mente e da vontade. E, por exemplo, essa é uma palavra assim, o Sarando as Feridas da Alma deve ter uns 3 anos aqui, 3, 4 anos, que eu ministro. Lógico, já alguns módulos, né? A gente está revendo aqui o primeiro módulo ainda. E quando eu volto nessas matérias, é como se fosse a primeira vez. E eu começo a perceber o quanto eu preciso ser destravado, né, nessas áreas que ainda estão passivas em mim, que é a procrastinação, às vezes é um item da passividade. Amanhã eu faço.
aquela coisa que o pessoal fala que é mal de brasileiro, deixar para a última hora. Então é uma passividade. Não, eu não vou. Aí, de repente, alguém te oferece uma vaga de emprego, mas chega cedo. Mas vai ter muita gente lá. Eu vou chegar lá, já vai ter alguém. Não, cara, vai. A passividade da mente leva para esse tempo de autossabotagem. Então, todos os temas que eu ministro, cara, é o que a palavra de Deus diz, que é a espada de dois gumes. Então, ela corta em mim. Isso é bom também, que eu ministro com propriedades. Até quem acompanha aqui, de vez em quando eu falo dos meus momentos em família, que às vezes, por eu ter vindo de um lar, meu pai é militar, depois eu fui. Então isso meio que mexeu com a minha cabeça na questão de tá tudo arrumado, tá tudo certo, tudo no horário, e é uma programação que parece que não tem como ela ser ajeitada ou arrumada de forma diferente, né? Até a minha filha brinca comigo chamando que é o método. Papai é o método em pessoa. Então tem que ser assim, assim, assim. Quando na verdade a gente percebe que precisamos de equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Então, sempre quando eu ministro, eu sou ministrado. Antes de eu vir aqui no domingo, primeiro eu sou ministrado. Então, assim, basicamente, todos os temas, cara. É por isso que eu falo que não existe esse super. É lógico, rompi em várias áreas, com certeza. Avancei na timidez. Eu era tímido ao ponto de ficar me escondendo na escola, ficar me escondendo para não ser chamado lá para ler. Às vezes eu fazia o trabalho sozinho e as pessoas só botavam o nome porque eu não queria ir lá na frente apresentar. Não, deixa que eu faço tudo. E uma vergonha que com certeza me privou de várias possibilidades e oportunidades. Mas só que agora eu resolvi romper. É o Born for More, nascido para mais. Então solta ele aí. A questão do medo que você tinha, que se travava da sua timidez, eu tava até conversando, acho que você não foi na barbearia, eu tava trabalhando sobre isso, eu falei, cara, uma coisa que eu tinha muito medo, até hoje eu tenho muito, que era o ler em público. Aí estava conversando, eu falei, lembrei, cara, teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho na escola, tipo assim, peguei pra ler, mano, Travou. comecei a gaguejar, suar, assim, olhando pra sala, não conseguia enxergar nada, fiquei assim, ó, meu Deus, tentando, não conseguia ler, tipo, trabalho, tipo, toda vez que eu ia começar a ler no público eu ficava nervoso, suava. Tipo, ler coisas bobas. Até em galera que, humilmente, tinha medo de falar, tá ligado? Na psicologia tem uma ferramenta que ela chama de sensibilizar. A de sensibilização de um comportamento. Então, por exemplo, num caso desse, é lógico, de repente eu vou começar lendo sozinho, em voz alta, depois eu chamo um amigo, vou lendo para um amigo, daqui a pouco chamo mais um amigo, daqui a pouco eu estou lendo numa célula, daqui a pouco eu estou lendo lá no altar para um público de 1000. Por exemplo, eu tinha essa vergonha, eu não conseguia. Cara, se eu colocasse gente na minha frente, eu travava. Na expressão militar, lava as placas. Cara, meu irmão, não saía nada, não saía nada. Hoje, se tiver 1 ou 10.000 pessoas, né, porque eu me tornei bom, eu quebrei esse obstáculo, eu rompi esse obstáculo. Então hoje eu posso avançar, sei que existe aqui dentro e a gente precisa ter cuidado porque o diabo ele conhece as nossas vulnerabilidades e ele vai sempre tentar trazer a nossa memória. Filipenses 3,3, o apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha alcançado tudo isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, cara, é uma meta, um objetivo. Eu tenho certeza que todos nós que estamos nessa mesa temos metas, objetivos, e eu sei também que o papel do diabo é impedir os meus acessos. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceram. Então, quero dizer, perdeu, mané. Perdeu. É interessante que, por exemplo, no caso dele, não é aquele medo, tipo assim, aquele medo que não vai trazer um resultado. É porque falar em público, de fato, vai trazer um resultado. Porque quando a gente está falando aqui da palavra de Deus, a gente vai ter que pegar a palavra de Deus. Sim. A gente vai pegar no 1 a 1, mas vai ter momentos que vai ter que falar para um público. Então, tipo, basicamente, um cristão ele tem que ter habilidade de falar em público.
Então, é um medo que impede ele de acessar alguns frutos, né? O apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, Testifica. a gente precisa realmente... É um treino, cara, é um treino. E à medida que a gente vai se habilitando, à medida que nós vamos se habituando, eu tenho certeza que nós vamos melhorando. Sim. Um dia eu ouvi que o medo ele tem ligação com o nosso propósito, tem ligação ou aponta para o nosso propósito. Sabe? Isso foi uma coisa que eu ouvi e nunca esqueci. Entendeu? Então, aí, o Menes aí provavelmente já tá refletindo aí. Aí, ó. Já pegou uma chave já, né? Não quer fazer nada, não quer pregar nada. Ah. Aí, já dá a oportunidade pra ele já, ó. Ele chega a falar com carinho. Bem, solta aí, varão. Solta. E outra coisa também, né, que pode estar ligado ao medo, não sei, sou que é o especialista, mas é uma coisa, é a questão do complexo de inferioridade. Eita. Isso está ligado à comparação? Também. Hoje nós vivemos numa sociedade que ela se move por comparações, né? As pessoas falam assim, mas você não é igual fulano. Às vezes até dentro de uma casa onde tem 2 filhos, a mãe ou o pai chega assim, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual ao seu irmão? E ali nós precisamos ter cuidado, porque pais são pessoas de autoridade. Deus estabeleceu como autoridade. Então, quando eu estou falando assim, por que você não é igual, eu estou dizendo, você é inferior. E, de repente, eu estou começando a ativar um sentimento de inferioridade nessa pessoa. Por conta das palavras, porque a palavra ela tem poder. E a palavra é como se fosse uma procuração, né? Quando você transfere uma procuração para um advogado e ele fica pronto para caminhar dentro daquilo que a procuração ela se propõe em diversas áreas. Ele representa você. Então, quando eu libero uma palavra, o mundo espiritual ele vai acolher essa palavra. Se for uma palavra positiva, os anjos. Mas se for uma palavra negativa, os anjos decaídos, que são demônios. E vão pegar, minha vida é uma desgraça. Opa, me chamaram. Desce lá e, puf, mais desgraça. Nada vai para frente. Mas quando você fala assim, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de um gigante, você diz assim, meu irmão, não tem como. A palavra do Senhor diz que no Senhor eu posso todas as coisas. Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Mano, você está reivindicando a verdade. Então, na verdade, esse item aí que a gente acabou de falar, ele está ligado, muitas das vezes, ao passado, pelas palavras que foram intimidatórias e trouxeram um complexo de inferioridade sobre essa pessoa. E a sociedade, ela te obriga. É um sistema... por isso que Romanos 12:2 fala que não vos conformeis, né, com este mundo. Esse vos conformeis não tome a forma do sistema. Porque para você participar de certos grupos sociais, você tem que frequentar o lugar, você tem que morar em tal região, você precisa ter a roupa da marca tal, o carro tal, você precisa ter uma série de exigências para você pertencer àquele grupo. E todas as vezes que eu não tenho aquilo que aquele grupo tem, eu não tenho acesso. Então, aos olhos da sociedade, eu sou inferiorizado. E a internet potencializa muito isso, né? Já é cuidado. E vende uma imagem, né? Essas séries, esse influencers, os influencers, vende um mundo, cara, que na verdade parece inacessível. Existe, e até existe, mas ele não vai estar pronto para todo mundo. Nem todo mundo vai ter acesso àquilo. Nem todo mundo vai ter acesso. É que nem o jogador de futebol. Todo mundo vai jogar no Real Madrid? Não, cara. Todo mundo vai jogar no Barcelona, no PSG? Não vai. Todo mundo vai jogar no Flamengo? Agora não vai. Jogou a mesa aí em cima agora, hein? Vai. Por quê? Porque o acesso é restrito, cara.
É restrito. Hoje tem. Ah, 1x0? enquanto isso ao vivo, ó. Então ele não vai acesso restrito. Mas aí as pessoas que não conseguem esse acesso, acham, por que eu não venci? Aí começa. Aí começa. Já tem já uma semente ali, ó, ela vai sendo ativada. Aí você está regando ela. E o que acontece quando você rega uma semente? Ela cresce, desenvolve. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente está regando. Que tipo de semente que eu estou regando? Nós somos uma terra. Foram lançadas várias sementes sobre as nossas vidas. Palavras, sentimentos, gestos, né? Abusos, uma série de coisas foram traumas. Agora, eu vou regar essas sementes ou vou deixar? Não, meu, você vai ficar seca no deserto, você não vai nascer nunca na minha vida. Agora, a semente da bênção, meu irmão, essa eu vou regar todo dia, porque ela vai se tornar aquela árvore do Salmo 1. Serás como uma árvore plantada à beira das águas, vai dar o fruto na estação própria e tudo quanto fizer vai prosperar. Terra! Eita! O interessante, como você tava falando sobre a internet, né? Como você trabalha em cima da internet. Como ela causa, e tipo, você vê muito a questão dessa juventude, pô. Mais pelo TikTok. Hoje em dia a galera usa muito mais TikTok. Eu nesses dias, um rapaz, pô, ele realmente, tipo assim, era bem, condição bem inferior. Tipo, o cara trabalhava na praia, sei o que, trabalhava, corria atrás pra caramba pra ter seu sustento. E quando ele começou a ficar ganhando dinheiro com a internet, começou a vir depressão, tristeza. Tipo, quando ele alcançou o que ele queria, ele realmente viu que... Sonho, né? Viu que não era muito vazio. Pensou um sonho, transformando um pesadelo. Sim, é o que a internet passa muito. Tipo, a juventude pensa, caraca, só vou ficar feliz, só vou ficar bem quando eu for rico, for famoso na internet. E quando você vê, não é nada que eles... A gente teve um exemplo recente aí que foi o Whindersson Nunes. Cara, pô, você viu o cara felizão ali e tal, entendeu? Fazendo todo mundo rir e tal. E quando a gente menos esperou, a gente viu, ele já anunciou que tava em depressão e tal. Sim. Entendeu? E o cara, tipo, em condições financeiras, o cara não tem problema com isso, sabe? Então, mas quando a gente para pra pensar nessa ótica, que nem todo mundo é super-homem, certo? Você vê que realmente, ninguém, né? Isso. Melhor falando. Não, e na internet também, porque eu seguia pessoas, né? No meio cristão. Aí o pessoal começou a ganhar status, seguidores. Aí hoje em dia o pessoal tá curtindo carnaval e indo pra festa. Então eu acho que o status também tá acabando. Porque tá na O internet. que eu percebo? Todos nós temos um nível de estrutura. A palavra estresse, né? Geralmente as pessoas levam o estresse para alguém que está trabalhando muito, alguém que está horas e horas dedicando a um desenvolvimento. Mas o estresse é uma sobrecarga no seu sistema. A palavra estresse que a psicologia usa, né, muito, ela foi apropriada, na verdade, da engenharia americana. Porque quando o engenheiro ele viu uma coluna que estava sobrecarregada, ele falou assim, essa coluna está estressada. Então, isso levou para o campo do comportamento humano, né? Ao se observar, essa pessoa está com uma carga maior. Então, essa galera que não teve uma estrutura de preparo, né, familiar, uma estrutura mesmo para chegar nesse lugar. Quando eu chegar nesse lugar, eu vou estar preparado emocionalmente. Quantos jogadores que eles têm uma ascensão meteórica e daqui a pouco o cara está envolvido em uma série de escândalos. O cara está ganhando milhões e milhões envolvido em uma série de escândalos porque ele não tem estrutura para lidar com aquilo tudo que ele está recebendo. É muita informação. E acontece muito com essa galera do influencer, esses MC. Às vezes o cara tá se jogando do prédio. Às vezes o cara tá entrando numa depressão e tá vindo a público declarar isso, porque vai ter que cancelar todos os shows. Então, tipo assim, o cara sonhou aquilo a vida inteira. Sonhou, batalhou para chegar ali. E quando chegou, ele foi acometido por uma série de ações, porque não foi preparado para aquilo. E quem estava do lado dele também nem se importou com aquilo. Foi deixando. Falei assim, cara, o negócio é ganhar dinheiro. Então a gente percebe que o foco, o dinheiro é legal, mas até para ganhar dinheiro eu tenho que estar habilitado e preparado para quando ele chegar na minha vida. O dinheiro
eu tenho uma filosofia que é o seguinte, você não, por exemplo, você não passa numa obra e vê o pedreiro adorando o martelo, e nem o serrote. Por quê? Eles são o quê? São ferramentas, eles foram feitos para servir, certo? Servir o que não? A construção, num propósito maior. Então assim é a mesma coisa do dinheiro, pô. Não vou olhar pro dinheiro e vou adorar o dinheiro. O dinheiro é meu servo. É porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro Dinheiro. é a raiz de todos os males. A Bíblia não condena o dinheiro, ele fala assim, o amor ao dinheiro. O amor é o dinheiro. E entra mamões. Então a gente precisa ter esse cuidado. O dinheiro potencializa. Inclusive, se você estiver aí, pô, vem pra cá que a gente tá precisando construir uma escola aqui. Aquele pix, vem. Não, pô, e essa história, esse assunto da escola é bom também, hein? Tocar agora, aproveitar que ele entrou no gancho da escola, pra gente falar, ele falar um pouco do projeto e como é que surgiu essa história de, que parece maluquice, né? Quando jogou na igreja, falou, ó, quero construir uma escola. O pessoal, pô, o AP já tá ficando Afetou. Não é. E fala um pouco, pessoal, aí como é essa história da escola aí. Como é que surgiu essa ideia aí da escola aí para as crianças aqui no Cedro? Alguém fala assim, cara, esse cara, pô, ele deve ir à escola porque ele sempre gostou de estudar. Nunca gostei de estudar. Alguém nessa mesa que quer estudar? Poxa, Tô brincando, assim, né? mas estudei, né? Até porque a gente depois, chega um tempo, a gente entende a importância do conhecimento. Né? Porque naquela época eu só queria surfar, a minha ideia era ser surfista profissional. Eita. Aí papai já me cortou logo o barato. Papai, Aí tirou lá no linguagem. você não vai, Marcelo, você não vai isso e tal. E ali a gente começou a caminhar. Hoje a gente pratica ainda, mas só por hobby mesmo. Mas eu percebi que a educação é uma grande chave. Então eu falo assim, cara, a igreja ela é uma ferramenta extraordinária de conexão, porque a religião, né, do verbo latim religare, religa o homem a Deus, aproxima o homem de Deus. Beleza. Aí, ó, ouviu. Religare, não falando religare, eu procuro. A religião aproxima as pessoas de Deus, o verbo religare. E aí a gente fala assim, cara, por que não unir essas duas ferramentas? Igreja, escola. Igreja, escola. E a ideia, cara, pô, quem olha para Cedro, a gente é como Davi. É apenas um rapaz diante dos olhos e os nossos desafios são gigantes, que estão lá gritando, vocês não vão chegar, vocês não vão conseguir, mas eu resolvi acreditar. Não pelaquilo que eu tenho, eu peguei as minhas pedras, cara. Eu peguei as minhas munições, catei na beirada do rio e falei assim, cara, eu vou derrubar esse gigante. E eu tenho falado, quem é aqui da igreja sabe que basicamente quase todo culto eu falo, o pessoal contribui, o nosso primeiro desafio é comprar essa área, né, porque a gente ainda é alugada, e eu creio que o Senhor, este ano, vai nos dar essa terra, nos dar essa terra, ouvindo? Aí, ó, bota o QR Code na tela aí, ó, pra quem quiser ajudar. Vai nos dar essa terra. Nós estamos no ano de avançar e conquistar, e eu tenho gerado fé no meu coração, e a ideia é construir uma escola para 200 alunos aqui. Eles vão entrar de manhã e vão sair tardinha, à noite, né? E a ideia é 0,800. O desafio aumentou, cara. Porque alguém falou, não, eles vão pagar, não tem mensalidade não, cara. E eles vão estudar aqui de graça e nós vamos ter mantenedores dessa escola. Então, vai ter que ter estrutura de refeitório, vai ter que ter estrutura de lanche, nós vamos ter o currículo escolar normal e mais nos horários, né, da tarde ou da manhã, uma educação complementar nas áreas, já preparando esse jovem com informações para quando ele se tornar um adulto, ele está carregando uma bagagem extraordinária, preparando ele. Então, a escola, e de observar, a gente está aqui na região oceânica, e observa que as crianças
solta na rua, no meio de comunidades e olhando aquilo que de repente acaba potencializando ele se tornar no futuro, e a gente não quer isso. A gente não quer as crianças ociosas na rua. Os pais também, por sua vez, precisam estar trabalhando e não tem uma estrutura de acolhimento que possa deixar o seu filho. Então, a gente está pensando, são várias necessidades que acabaram nos impulsionando, né? E eu creio também que há um projeto muito maior por trás de tudo isso, que é a vontade de Deus. Com certeza. Fazer com que isso aconteça. E o que o senhor tava falando aí me lembrou de uma questão, né? O senhor tava falando aqui, a gente até brincou aqui, o Kiko até brincou sobre a questão de estudar, né? Que ninguém gosta de estudar e tal. Aí eu me lembrei de uma questão, porque eu, às vezes, estou conversando com um colega, alguém, sabe? E às vezes eu gosto muito de observar esses padrões. Então eu vejo que eu tomo bastante cuidado dessa questão, por quê? Porque nem sempre, por exemplo, se eu jogar um estudo para essa pessoa específica, eu acho que isso também está ligado à verdadeira identidade. A pessoa ela está fazendo algo que não é a identidade dela, isso vai dar crise nela. Eu acredito muito nisso. Sim. Se eu estiver errado, é isso. Sem visão. Entendeu? Se ela estiver fazendo uma coisa que não é a identidade dela, vai dar crise. Então ela não vai entender. Pô, o que está acontecendo? Tô dando gás aqui e tal, tô botando dinheiro, tô botando energia, tô botando tempo. Entendeu? Então, às vezes, a gente está na escola ali e tal. A criança, muitas vezes, a gente vai ter que escola aqui. Muitas vezes a criança ela não responde, por exemplo, aqui um exemplo bem básico. Ela não responde muito bem para português. Mas na matemática a criança é fera naturalmente, sabe? Tipo, ela estuda a mesma coisa que os outros ali e é 10 vezes melhor. Entendeu? E muitas das vezes uma pessoa vai olhar aquilo ali e fala assim, não, ela não gosta, ela é vagabunda, assim, não tem um chulo, não quer estudar as outras matérias e tal, não quer sair bem. Preguiçoso. Preguiçoso. E o outro vai olhar assim, não, esse cara é um gênio. Tá entendendo? Einstein se deu mal em matemática. Certo. Quem foi o cara? Entendeu? Então eu acredito muito nessa filosofia, né? De a gente achar qual que é a nossa vocação. Porque eu acredito que cada um vem para essa terra, entendeu? E Deus, ele deu um propósito. Certo? A palavra é essa, propósito. Deu um propósito. Então, como é que de fato eu faço para descobrir essa verdadeira identidade minha? Entendeu? Então, como é que eu faço? Eu vejo que hoje, cara, assim, acho que é o desafio maior de todo mundo. Fazer aquilo que você foi estabelecido em Deus para fazer. Porque o Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos, mesmo que nenhum dos nossos ossos ainda houvesse formado no ventre da nossa mãe. Então Deus já tem um escrito a meu respeito. Agora, onde que está escrito? Então, aí o que acontece? Aí eu trazer essa versão, por isso que na oração do Pai Nosso a gente aprendeu, seja sua vontade na terra como já é no céu. Aí vem os filmes, né? Fala a proposta do multiverso, né? Então, o que é o multiverso? É um universo paralelo a esse real, é a matriz. Então, existe um cenário metafórico onde as pessoas elas começam a se fazer pergunta. Por que a grande maioria trabalha por necessidade, mas não tem prazer naquilo. E quando eu faço algo que eu não tenho prazer, a minha produção é abaixo. Eu vejo que hoje é o nosso maior, eu acho que é um grande desafio. Então a gente percebe que a grande maioria, por não saber quem elas são de verdade, elas acabam andando no curso da vida e do sistema. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então a pessoa, ela fala assim, não, tem que trabalhar. Tá, por que tem que trabalhar? É porque se eu não trabalho, eu não como, eu não pago as minhas contas. É muito fácil. Aí a pessoa começa a trabalhar em algo que ela não tem prazer, então a produção dela vai ser muito baixa, ela não vai ter a satisfação e por conta disso ela vai estar infeliz e começa a adoecer. E quando eu sei para aquilo que eu realmente nasci, eu foco naquilo. Eu não quero ficar... a gente dá até o exemplo assim, de ônibus, né? É um itinerário. Cada ônibus tem um itinerário. Então, se eu quero chegar em Niterói, eu não posso pegar um ônibus que está indo com itinerário Maricá. Não, cara, mas aqui a passagem é de graça. Você usa aqui a moeda aqui e tal. O vermelhinho. Meu irmão, não tem, cara. Esse itinerário não tem nada a ver com o meu itinerário.
Pô, mas está todo mundo indo, cara. Então, vão na paz, mas o meu itinerário é outro. Então, nós precisamos ter definição. Agora, quantas pessoas acabam embarcando? Cara, é de graça, meu. É de graça. Aí, pô, tá a galera toda. Meu irmão, não é porque tá a galera toda, você tem que estar também. Você precisa saber propósito. Lá em 1 Jeremias, capítulo 1, né? Jeremias, capítulo 1, Deus chama Jeremias, Jeremias, o que você está fazendo? Não, mas eu tô aqui. Jeremias estava sendo preparado pelo seu pai, Ilquias, que era sacerdócio no palácio, para ser um sucessor, provavelmente. Só que Deus, ele intervém no meio. Porque você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. E você vai profetizar, a galera não vai gostar do que vão ouvir através de você, mas eles vão até pelejar contra você, mas eu não vou te abandonar. Pelo contrário, eu vou te guardar, vou te sustentar. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Porque Jeremias usou uma prerrogativa, sou uma criança. Algumas pessoas até acham que era uma criança na idade cronológica, mas eu acredito que seja uma criança na questão do amadurecimento para ser um profeta. Ele não tinha maturidade para ser um profeta, que ele não havia sido preparado para aquilo. Em suma, se foi por uma coisa ou por outro motivo, não importa. E Jeremias, ele tenta buscar fugas, rotas de fuga. Não quero, porque geralmente é isso. Porque nós não nos vemos capazes para viver aquilo para o qual nós fomos chamados. Então, esse propósito está ligado à minha identidade, ele precisa estar alinhado. E como que eu descubro isso, cara? Passando tempo com Deus, relacionamento. Relacionamento aí, achado. Quem vai me apontar a direção que eu preciso caminhar é quem escreveu meus dias. O roteiro está na mão de quem? Dele. Então eu tenho que falar com ele. Às vezes as pessoas estão o quê? Cara, amo, eu gosto também, assisto, participo. As pessoas estão buscando conhecimento em várias esferas, mas esquecem de buscar a resposta do alto. A gente até brinca, né? O cara lê vários livros de autoajuda, mas esquece de pedir, na verdade, ajuda do alto. Ajuda do alto aí. Então não é o livro de autoajuda, é a ajuda do alto. Ajuda do alto. Você precisa buscar a informação. Quem escreveu, cara, o teu roteiro? Então, eu falo assim, Deus, o que está escrito a meu respeito? Qual é o caminho que eu preciso seguir? Qual é a direção? Quando Moisés estava sendo alinhado por Deus para trazer o povo para a terra que Deus havia jurado a Abraão, Deus falou assim, vai. Moisés, não vou. Não saio daqui se o Senhor não for comigo. Não me faça subir. Porque Moisés, ele tinha medo de andar por conta própria. E hoje, esse mesmo medo precisa estar na nossa vida, cara. A gente não tem que andar por conta própria. Porque quantas portas erradas, becos sem saída a gente se meteu já na vida. E às vezes a gente gasta tempo, dinheiro, investindo em algo que a gente nem usa. Fazendo curso que a gente nunca vai usar. Não vou fazer isso aqui porque está dando dinheiro. Não é o fato de estar dando dinheiro que é para você, cara. Agora, existe algo que você às vezes vai ganhar um pouco menos, mas vai ter tanta satisfação que essa satisfação vai ser maior do que qualquer riqueza, cara. Qualquer mansão, qualquer carro zero. Porque é a satisfação. Eu estou fazendo aquilo para o qual fui chamado. Eu posso dizer de mim mesmo, né? Eu falei aqui ainda há pouco que lá atrás, na minha juventude, né, pegando onda, e eu queria ser surfista profissional, né, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha nem grana para comprar prancha, para investir no esporte. E meus pais também não investiam porque eles também entendiam. Na época eu não tinha essa leitura, mas eles entendiam que não era aquilo ali que Deus queria para mim. Então, para que eu... Inclusive, pais, é interessante a gente estar falando isso, porque quantos pais, eles são realmente os maiores responsáveis por jovens e adolescentes estar pegando caminhos que Deus não estabeleceu. Porque eles estão, o filho vai, pai, eu quero isso. Toma. Então, na verdade, o seu filho, ele não precisa de presente, ele precisa da presença. Porque o presente
Segura essa aí. Pega essa bomba e fala, O presente, cara, o presente, ele cria um mundo lúdico, né? Um cenário meio Peter Pan, mas a presença, cara, ela traz confronto, ela traz direção, ela traz correção, né? E até eu aprendi uma coisa lá em Israel, que foi quando a gente estava em Belém, e ali os pastores chegaram no momento da tarde e se juntaram 3 pastores. E eu não sei quantas ovelhas cada pastor tinha, mas um exemplo, um tinha 30, outro tinha 60 e outro tinha 90. Só que as ovelhas se juntaram, cara. Era tudo ovelha iguais. Os pastores foram debaixo de uma árvore, começaram a trocar ideia, aquela resenha pós-trabalho. Vai, e aí, como que foi? Pô, hoje eu levei as ovelhas para comer nas pastagens lá, perto do rio, e não sei o que e tal. Pô, hoje talvez um leão apareceu e eu tive que sair tacando pedra no leão, sei lá, alguma coisa, eles estavam trocando a ideia ali. E chegou uma hora, só que o nosso guia falou assim, cara, presta atenção agora, quando eles começaram a se despedir. Um pastor foi para a esquerda, outro foi para a direita e o outro foi na frente. E as ovelhas, quando viram aqueles pastores indo, cada ovelha, sem que os caras assoviassem, fizessem qualquer tipo de barulho, elas começaram a seguir. Aí ali o José, ele liberou uma chave pra gente. Qual foi a chave? Ele falou assim, cara, sabe por que essas ovelhas seguiram aquele pastor? Por 2 coisas. A ovelha, ela não tem vínculo afetivo. Ela só segue aquele pastor porque ele dá a ela 2 coisas que a ovelha precisa: proteção e provisão. Então, nós, pais, educadores, nós precisamos trazer sobre os nossos filhos, os nossos membros, aqueles a quem o Senhor coloca na nossa mão, provisão e proteção. Direção. Às vezes a gente fica assim, mas se eu falar assim ele vai embora. O filho, ele nunca vai embora. Ele pode ficar chateado, mas embora ele nunca vai. Porque ele sabe que o melhor lugar de você estar, mesmo tendo as tretas da vida, é na casa do pai. Tanto é a parábola do filho pródigo. Foi, gastou tudo, mas depois estava na pior. Para onde eu vou? Para a casa do meu pai. Voltou para o mesmo lugar. Então hoje é a busca do propósito, para que eu possa realmente viver a minha verdadeira identidade, o meu verdadeiro propósito em Deus. Caso contrário, eu vou ficar secando gelo, andando em círculo, e vão passar os anos, porque os anos passam, e eu não vou ter contentamento nele. Cara, passou a vida, até hoje eu não encontrei. E nós, cara, o que me assusta hoje é ver o grande índice de pessoas que não sabem para onde devem ir. As pessoas não sabem. Por quê? Não tem relacionamento com o seu Criador. Cara, é relacionamento com Deus. Deus, a Bíblia diz, o salmista fala, que o servo dele nunca ficará confundido. Então não vai te deixar você numa bifurcação. E para onde que eu tenho que ir? Para a direita ou para a esquerda? Cara, se você está no relacionamento, vai para a direita, irmão. Esquerda furado. Foi um trocadilho aí, direita. Que isso? Não. Eu tinha uma pergunta em questão de identidade ainda. Que eu creio, eu acho, né? Pelo meu ponto de vista, eu acho que o Apê já teve uma época da vida que não sabia a verdadeira identidade. E o senhor acha que essa época foi a época do surf, a época militar? Qual tem uma ideia mais ou menos? Você estava procurando a sua identidade ainda, qual era? A época de surf foi assim, muito imaturo, né? Comecei a pegar onda, eu tinha 12 anos de idade. Então, lá pelos 15, 16, eu estava meio assim no meu auge ali de surf, né? Mas eu acho que foi mais na vida militar. Ali, eu acho que foi o meu Isaac, um divisor de águas ali na minha vida, até porque eu estava diante de uma possibilidade que muitos querem estar. Muitos querem chegar e pensando numa estabilidade financeira,
até um certo descanso para minha família. E naquele momento Deus ele falou assim, ó, não é nada disso que eu estabeleci para você. O que eu fiz, o que eu tenho para você é algo que vai além. E aquilo ali gerou uma crise e medo, né? Porque é um medo. Você tá com uma... Tava ali tranquilo, Zona de conforto, né? Você tá... Não, zona de conforto, né? Você tem uma estabilidade, Pô, e as pessoas não vão entender isso. entende não. Não vão entender, porque isso é... Muita gente batalhando para entrar e você pedindo para sair. É estranho. Hoje você, né, sair e deixar para trás uma vida estabilizada, né? Então eu vejo que ali realmente foi o meu ápice ali, né? E ali sim eu fui arrancado, né? Fui arrancado para viver a vida que... Tipo assim, hoje eu não tenho o status, né, que a vida militar dá diante da sociedade, né? Diante da sociedade por causa de uma patente e tal. Não tenho também a questão do soldo financeiro, essa questão da tranquilidade financeira. Estou totalmente pleno, porque hoje que estou fazendo, realmente, hoje quando eu falo, a partir do momento que eu me entreguei, eu estou fazendo aquilo para o qual fui chamado. Isso é muito... Então, eu descanso. Até porque eu sei que quem me chamou não vai me deixar no vácuo. Deixar no vácuo. Pelo contrário, eu vejo Deus cuidando da minha vida em cada detalhe, em tudo aquilo que eu possuo, a minha esposa, meus filhos, algumas coisas que eu já adquiri na vida, né? A forma que Ele cuida de nós aqui, né, nessa igreja. Eu falo assim, cara, mano, como fazer isso não tendo por trás uma estrutura financeira? Porque a grande maioria associa o sucesso com o quanto você... Mas o sucesso, na verdade, ele precisa estar associado ao quanto você está disposto a obedecer. Porque foi isso que ele disse para Abraão em Gênesis 12. Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu vou fazer de você um cara famoso. Cara, Deus não pediu, ele falou assim, ó, vou fazer um pix para você de 1 milhão, só para você começar a sua caminhada, a sua peregrinação da terra do seu pai para Canaã. Recebeu. Não, chegar lá, de repente, pintou na conta. Nada disso, não rolou isso. Ele acreditou, cara. Ele acreditou e tipo assim, e o cara confiou no meio do deserto, não tinha nada. Olha, pô, que loucura, cara. Não tinha nada. Porque quando Abraão saiu, né, cara, tipo, quando o irmão dele saiu da parentela dele, você podia ver que com certeza ele deve ter perdido tudo. As condições que ele tinha, a estabilidade, né? Abriu Porque o mão pai de tudo. dele, pelo que dava pra entender ali, o pai dele era um cara bem sucedido, né? Então, pô, imagina só, o cara que botar assim, tinha tudo, vai. Agora você não vai ter nada, vai andando no meio do mato aí, vamos ver o que você vai arrumar aí. Não é à toa que ele é chamado pai da fé, né? Pai da fé, grande Coisa que hoje, atualmente, seria assim, você, por exemplo, tem uma casa aqui na beira da praia ali, casa maneira, pá, o carro do ano, piscina, quintal, do jeito que você sempre sonhou. Deus vem, pô, sai daí. Sai morar no engenho do mato. Não, vai pra um lugar que não tem nada, vai pra roça. Aí, entendeu? Cara, então essa questão aí é muito importante, sim. Eu julgo muito importante também a identidade, porque é aquela coisa, né? Quem não sabe pra onde está indo, qualquer porta serve, certo? Então, a questão da identidade, quando a pessoa sabe quem é, o que Deus quer dela, até falar não fica mais fácil, Sim. né? Então, exatamente. Chegar que não tem nada a ver com a sua vida. Seu propósito. Vai fazer sentido nem pra você e também você não vai estar cumprindo o plano que Deus quer pra você. Você ganha tempo, né, cara? De vez de ficar fazendo assim, Você vai te pegando a talho. Pegando talho. De certa forma, te proporciona liberdade, porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente fica preso, às vezes, a muitas coisas que vêm assim, como o AP falou aqui. As oportunidades assim, não, pra ganhar dinheiro e tal, mas vem a coisa, tipo, te deixa preso, que você fica assim, pô, se eu não fizer isso aqui, cara, eu nunca vou ser ninguém e tal. Aí vem outra oportunidade também, você fica, o quê? Viciado em daquela dopamina ali do
do conhecimento ali, aquela obesidade de conhecimento, nunca sai do lugar e não cumpre o que Deus quer, certo? Então, essa questão aí é muito importante. Então, a gente falou aqui sobre libertação do medo, falamos sobre o complexo de inferioridade, falamos também sobre descobrir a verdadeira identidade, certo? E o assunto tá fluindo legal. Tem mais alguma dúvida aí para fazer o papel? Aproveita que Inclusive, consultoria grátis. chefe, né? Hoje a missão da Cedro é essa. É resgatar a nossa verdadeira identidade. É isso. E isso começou a partir das minhas próprias experiências no meu dia a dia. Eu me tornar quem Deus realmente sonhou para que eu viesse ser. Não uma pessoa que foi, ou alguém que foi criado num laboratório. Não, você vai ser isso aqui, porque nós estamos programando, tal. Vamos botar aí o DNA disso, o DNA daquilo, vamos botar isso aqui, um pouquinho disso. Não, cara, você tem que ser quem Deus disse que você vai ser. E na maioria das vezes, você não vai ser igual a ninguém. Porque você é único, tem uma identidade, ó. Você só existe você. Fingerprint. Igual a você, só tem você. Isso é surreal, né? Então nós não podemos ficar querendo, falamos aqui ainda há pouco, comparando. Não, mas fulano, ciclano. Cara, realmente você nunca vai ser igual a ninguém. Ninguém vai ser igual a você. Você é único, cara. Então você carrega algo poderoso. Agora, como ativar? Como destravar? O apóstolo Paulo disse para Timóteo que era um garoto incrível, um jovem pastor poderoso. O que fez ele ser ativado? As palavras do seu mentor. E o apóstolo Paulo viu que ele estava recuado contra das intimidações dos presbíteros lá da igreja, né? E o apóstolo Paulo libera uma palavra para ele. Desperta o dom que há em ti. O dom não ia vir. Os dons já estavam. Você já nasceu. Fábrica. Você quando compra o celular, você vai botar outros aplicativos. Mas tem um aplicativo que vem de fábrica, cara. Sim. E esses aplicativos que vêm de fábrica, se você tentar tirar ele, vai comprometer o funcionamento do teu equipamento. Vai comprometer. É por isso que nós, muitas das vezes, temos que ir lá no nosso gerenciador e procurar lá o íconezinho que tem lá em todo o equipamento, restaurar padrão de fábrica. Porque todas as vezes eu sou restaurado ao meu padrão de fábrica, eu passo a ser quem Deus sempre quis que eu fosse. Porque às vezes na vida, quantos aplicativos que a gente bota aqui que a gente nem usa? E ele fica consumindo memória, sobrecarregando o seu sistema e de repente está até infectando, trazendo vírus. Desnecessário. Aí daqui a pouco você vai fazer uma faxina e tem isso aqui, tem isso aqui. Você não consegue mais usar, você acha que o equipamento está lento, está velho. Não, cara. Que a sua vida, como assim o celular, você acabou acumulando coisas. Tantas coisas desnecessárias, informações, cursos, pessoas, lugares, que não tinha nada a ver com a sua vida, e você começou a permitir que essas coisas invadissem, o sobrecarregou. Só vive quente, lento, não pode colocar o que é realmente necessário ser colocado. Então, meu irmão, faz uma varredura, aproveita hoje, restaura o teu padrão de fábrica, porque você nasceu para vencer. Aí vem. Todos nós. Pior que tem coisinha que a gente coloca às vezes que a gente falando, deixa aí que uma hora eu vou usar. Nunca É isso que eu tava pensando, cara. Você nunca usa. Você abre o aplicativo, tá lá, 30 dias sem Fala sobre isso pro Granny. Você não, uma hora eu acho que eu vou usar ele. Deixa aí que... É interessante que até mesmo o equipamento, quando você vai ver lá os aplicativos, sim, ele até mostra, tanto tempo sem uso, nunca usou, esse aqui esporadicamente, sem uso recente. cara, ele já tá te mandando, por favor, cara, lima isso aí. É a vida assim, cara. Cara, a gente tem que fazer um detox, cara. Exatamente. Tirar tudo que não presta e falar, Senhor, a partir de hoje só vai ficar na minha vida aquilo que o Senhor tem. Porque o que o Senhor tem é o melhor.
Porque Deus não perde tempo. Ele é certeiro. Irmão, Deus não vai ficar rodeando. Não, eu vou te dar isso aqui, mas na verdade eu não quero te dar isso. Eu vou te dar isso porque lá na frente eu tiro isso e coloco aquilo. Meu irmão, Deus já vai te dar o definitivo. Nós que somos os mestres das gambiarras. Deus não trabalha com gambiarra não, meu irmão. Deus trabalha com algo definitivo. Não tem nada de provisório, não. Então sai lá com essa vida de gambiarra e vai viver o real de Deus. Não, e esse detox, às vezes, eu acho que é tirar pessoas, hábitos e coisas Sim. que a gente não quer torcer. Por exemplo, se ele me faz mal, Confere. mas eu gosto dele, eu falo, não. Pô, Direto se ele me atrasa Dele aqui. mesmo ele me atrasando, eu fico, não, bom, mas eu gosto dele. O cara é um bom amigo, né? Bom companheiro. Totó. E tem muita gente que não entende isso. Cara, e é algo... Não, as pessoas não vão entender porque frequências diferentes. Então, você encontra pessoas que estão na sua mesma frequência, você encontra possibilidades de pares afins para poder avançar e crescer de forma mútua. Então, quando você tem uma pessoa que está numa frequência abaixo da sua, você, além de ser impedido de avançar, você fica carregando uma âncora, cara. É um peso desnecessário. Então, a gente precisa o quê? No meio de uma tempestade, uma das coisas que as embarcações fazem é aliviar a carga. Jogar para fora coisas desnecessárias. Então, você passa a entrar numa tempestade e você acha que vai chegar, que ela vai passar. Não, teu barco está entrando água, então você tem que jogar para fora as coisas desnecessárias. A história de Jonas foi isso. Começaram a jogar e Jonas falou, não. Aqui, para eu estar aqui. Que pessoas erradas, geram tempestade. Aí, ó. Excelente. É chave isso aí. Chaves aí que a gente pegou nesse Cedo Talk. E pra gente finalizar aí, AP, E já vamos pro final, hein, galera. ó, Que pena, hein. mais indicações aí, perguntas aí, mas bem objetivas mesmo. Fala pro pessoal aí, um livro aí que o senhor recomenda aí pro pessoal ler. Cara, assim, são tantos livros, né, que a gente pode indicar. Hoje a gente está vivendo uma estação de muita mudança, mudanças aceleradíssimas, né? O mundo ele está numa transformação muito veloz. Eu acho que a primeira informação que a pessoa tem que ter é de si mesma. Então eu vou indicar a literatura que eu mais amo, a Bíblia. Eita, aí, ó. Eu não tinha. Pronto. E um filme, Eu até acho que eu sei qual é. Acho que até sei qual é. aposta. Deixa que ele vai falando. Você fez a aposta no pra ver qual seria. Fale qual é o seu filme. Assim, gosto do Matrix, cara, da série Matrix. Todo mundo ele não filmou ainda esse filme. A série Matrix, porque fala ali de possibilidades. Possibilidades de você decidir viver a vida, porque essa é a história do Neo, né? Quem é o Morfeu? Posso ser o Morfeu na vida de alguém. Alguém que vai apontar o caminho. Então, agora, se a pessoa vai decidir andar nesse caminho ou não, já não depende mais do Morfeu, só dependia do Neo. Então, eu gosto do Morfeu, do Matrix, porque ele traz esse paralelo da ficção, mas com muitos insights dentro da nossa realidade. Matrix. Todo mundo Chutou com... Caraca, eu achei que eu ia falar, pô, desafiando gigante. Ele sempre fala. Eu botei até o último homem. Esse é de um. Olhei a Procura da Felicidade. Que eu achei que você ia puxar. Aí, ó, teve vários agora. Fica a dica aí, hein, galera. Show de bola. 4. Fala pra gente aí um hábito agora, um hábito aí que o senhor. Pô, esse hábito aqui não pode faltar na minha rotina. Pô, eu ouvi leitura. há um tempo atrás, comentei dos Sarando a Ferida da Alma, que um tempo atrás, conta até da pandemia, né? O mundo ficou meio esquisito. Pessoas amedrontadas, uma informação nova que ninguém sabia lidar com ela, ninguém sabia lidar com essa doença. Então, o medo tomou conta das pessoas. E eu comecei a adquirir um hábito ali. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. Então, a partir de agora, é a última coisa que eu faço. Então, eu não pego o celular sem antes dar um bom dia, Espírito Santo. O livro lá do Benihim, também é um livro excelente. E ter o meu momento ali de devocional com ele.
Então, buscar em primeiro, Salmo 37, versículo 5, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Celular, Instagram, né? Uau. As pessoas estão correndo atrás dos likes, né? Eu falo assim, cara, eu quero o like. Tá no céu. É isso que importa. Papai do céu, very good. Então, em inglês, né? Very good. Não faltou aula, não. Um momento, AP, de virada da sua vida que te marcou muito. Qual foi esse momento? Foi desafiador, mas hoje eu posso dizer que foram 2 momentos. Foram 2 momentos. Voltou? Tá. Foram 2 momentos que foram desafiadores na minha vida. Quando eu me desligar do Exército, né, das Forças Armadas, e quando eu era pastor de uma igreja de um porte médio grande, e eu tinha salário, eu tinha toda uma estrutura de ajuda na família, e Deus me pediu para eu sair dali, né, e iniciar um projeto. No começo eu não entendi assim, mas Deus basicamente me arrancou de lá, e hoje a gente tem a Cedro. Hoje eu consigo fazer essa leitura clara, mas foram momentos que possibilitaram de eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Foram desafiadores, geraram dores, noites, muito. Tudo aquilo que é novo é desafiador, gera um tanto medo, né? Sim. Por você não estar vendo, porque Deus, ele fala assim, ó, vou te levar, mas só que Deus conta que você vai passar no meio do processo, né? Ele fala assim, eu vou te levar para uma terra que é maravilha de mel. Então na cabeça, chegar lá vai ter mel, vai ter Garotinho, né? só que processo, cara. E o processo é que te forja. O processo que te forma. Eu vejo que eu ainda tô nesse processo. Eu tô, assim, finalizando um processo, porque eu creio que existirão sendo forjado a todo esse tempo. Constante crescimento, né? E pra gente finalizar com chave de diamante, né, não? Aí, sabe? Mudar um pouquinho. Diamante. Fala aí uma frase aí, pessoal, uma frase, sei lá, uma frase de efeito, uma frase que o senhor carrega. Além de boa forma, ó. Lady Bob from On, Next Level, vem né? Ligado à identidade, né? Se você não conhece o teu propósito, você automaticamente não vive uma identidade e você passa a viver um personagem. Então, nós precisamos entender que um personagem ele não pode ocupar o lugar da nossa identidade. Top. O personagem não pode ocupar o lugar da minha identidade. É isso aí, então. Top demais. Foi bom aí ter o senhor aí com a gente aí, ter trago essa reflexão, que quando a gente tá aqui apresentando e tal, mas a gente também tá absorvendo muita coisa que às vezes lá em cima o senhor não... Sim. Esse bate-papo aqui é bom que cura muito, né? Sim. Cura demais. Para mim foi uma honra aí dar o pontapé inicial nesse tal, que eu tenho certeza que Deus vai levar vocês a grandes níveis. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas, não simplesmente através dessa, mas de todas as outras que virão ainda aí, e vai ser sucesso para a glória de Deus. É isso aí. E você que tá aí, muito obrigado por ter nos assistido. E se isso te ajudou, se ajudou você de verdade, você viu que tocou você, eu tenho certeza que você tem 2 ou 3 amigos que precisam ouvir isso aqui. Esse bate-papo que a gente teve aqui sobre complexos de inferioridade, descoberta de identidade, entendeu? Para viver pelo que faz sentido e pelo que Deus quer pra gente, tá? Foi um prazer ter você aqui e até o próximo Cedro Talk. Curte lá, galera. Curte e vem. Compartilha geral. É E isso. faz aquele pix também. Cima. Paz. Tchau.